Vê aí, na hora que tiver um que você fala. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário da mesa, Geovan dos Santos, para que faça a leitura das matérias. Leitura da mensagem 18 de 2021 ao projeto de lei número 30 de 2021. Itaú de Minas, em 17 de maio de 2021. Servimos-nos, senhora presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa o projeto de lei de minha autoria, que versa sobre a seguinte matéria: autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado, tem como objetivo a correção de erro material à lei número 1020 de 2021. Referida lei possui vício na classificação programática do recurso, inviabilizando a sua eficácia no mundo jurídico e contábil. Infelizmente, na transcrição do projeto de lei pela Procuradoria, houve a digitação errada da dotação, o que fazemos a correção neste momento. Como já for objeto de estudo e apreciação pelos nobres edis, gostaria de pedir que o projeto tenha a mesma tramitação. Isto posto, esperamos contar com a colaboração desta egrégia casa para apreciação da matéria em regime de urgência especial, dada a relevância de sua finalidade e do interesse da saúde pública. Na oportunidade, reitero a todos os nobres edis protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Leitura do requerimento de número 44 de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei número 30 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, bem como que sejam dispensados os pareceres das competentes comissões. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia. Sala das sessões em 17 de maio de 2021, a mesa diretora. E parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Matérias, projeto de lei 22 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Relator Fabiano Gomes de Lima. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, e na Lei Complementar número 101 de 2000. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 mantenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance os seus objetivos. Nestes termos, sou pela aprovação da matéria. É o meu parecer, salvo o melhor juízo
Sala das Sessões, em 10 de maio de 2021. Fabiano Gomes de Lima, relator, pelas conclusões. Maria Helena Faria Fraga, presidente, e Giovando dos Santos, vice-presidente. Já conferido o quórum, coloco em única votação o requerimento número 44/2021, requer a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei número 30/2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Aprovada por unanimidade. Aprovado o requerimento, coloca em única discussão o projeto de lei número 30/2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências, destinados ao custeio do repasse por meio da contribuição à Santa Casa de Misericórdia de Patos. Pode continuar? Ninguém vai querer discutir? Coloco em primeira votação o projeto de lei número 30/2021. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 22/2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2022 e das outras providências. Pode continuar? Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 22/2021. Ah, tá. Então, voltou? Uhum.
Aí, agora vocês podem votar. Aprovada por unanimidade. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Roberto Gonçalves Vieira para que faça a oração da noite. Peço a Deus que nos dê proteção, que seja misericordioso com todos nós, nos abençoe. Amém. Amém. A ata das últimas sessões está em votação. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Geovan dos Santos, para que faça a leitura das indicações número 49 a 56/2021. 56? Não tem 53. 53. Tá. Indicação número 49 de 2021. O vereador que esta subscreve solicita ao Executivo Municipal a seguinte providência: que o fiscal da Prefeitura haja no sentido de orientar tanto os veículos de propaganda, bem como os comércios que utilizam publicidade sonora nas portas de seus estabelecimentos, que reduzam o volume nos fins de semana, posto que é o período dedicado a descanso de estudantes e trabalhadores, e também nas proximidades de escolas, quando em dias de aulas normais. Justificativa: nas manhãs de sábados e domingos é o horário que todos podem dormir e descansar um pouco depois de uma semana exaustiva, e é muito incômodo quando somos acordados abruptamente com o volume em excesso de propaganda, seja de veículos como de algum comércio vizinho. Também causa muito importunação aos estudantes quando estão em salas de aulas, e acontece de veículos de propaganda volante transitarem nas imediações das escolas, prática esta que também deve ser evitada. Sala das Sessões, em 12 de maio de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 50 de 2021.
A vereadora que essa subscreve solicita ao Executivo Municipal a seguinte providência: que seja feito passeio, colocação de bancos e instalação de um parquinho na área já arborizada pelos alunos na área anexa à Escola Municipal Monsenhor Ernesto Cavicchioli, para oferecer lazer às famílias daquelas imediações. Justificativa. Tempos atrás, os alunos da referida escola fizeram o plantio de árvores do referido local. Elas cresceram e, portanto, ali já se encontra arborizado, faltando complementar a área com a devida pavimentação, bancos e um parquinho proporcionando condições de recreação para as crianças e descanso para os moradores do local. Sala das sessões em 12 de maio de 2021, vereadora Cláudia Calixto Simão Fonseca. Indicação número 51 de 2021. O vereador que esta subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido de analisar a possibilidade e viabilidade de se construir um redutor de velocidade no seguinte local: Rua Ari Bastos Siqueira, no bairro Campestre, de frente os dois terrenos de área verde da Prefeitura Municipal. Justificativa. Tal pedido visa evitar acidentes com o abuso de velocidade dos motoristas que transitam por este local. Itaú de Minas, em 13 de maio de 2021, Fabiano Gomes de Lima, vereador. Indicação número 52 de 2021. A vereadora que essa subscreve solicita ao Executivo Municipal a seguinte providência: que seja feita alteração na Lei Municipal número 401 de 2021, que cria o programa Alimentação a Famílias de Servidores Públicos Municipais e dá outras providências, estendendo por 6 meses o benefício da cesta básica em caso de falecimento de servidor ativo ou inativo. Justificativa. A perda de um ente em nossa família já é uma situação caótica devido aos ajustes legais e financeiros, porque todos os familiares têm que enfrentar e se adaptarem quando o fato acontece. A manutenção do recebimento da cesta básica por 6 meses vem proporcionar um respiro enquanto a família paga as despesas inerentes ao falecimento, despesas médicas, sepultamento, taxas, entre outras. O vereador não pode elaborar projeto de lei neste sentido, pois trata de assunto de competência privativa do Executivo. Por tal motivo, solicito ao ilustre prefeito que concentre esforços no sentido de remeter a esta casa projeto de lei para que possamos deliberar sobre esta matéria, que é de extrema importância para os nossos servidores. Sala das sessões em 14 de maio de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação número 53 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem indicam à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que execute os serviços de recuperação no parquinho no bairro Conjunto Habitacional Bela Vista 2, sendo podar as árvores, fazer a limpeza, reparos gerais no sistema de iluminação e conserto dos brinquedos. Justificativa. O pedido visa dar segurança às famílias que frequentam o parquinho e moradores das proximidades do local. O referido parque necessita de uma limpeza, o mato está alto, o que contribui com o alto índice de casos de mosquito da dengue e animais peçonhentos, além de causar insegurança nos frequentadores do local e moradores das proximidades. Solicitamos também que seja feito o reparo em geral com certa urgência. Sala das sessões em 12 de maio de 2021, vereadores Maria Helena Faria Fraga, Fabiano Gomes de Lima, Juliana Mater e Geovan dos Santos. Ordem do dia. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 22/2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2022 e das outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 22/2021.
Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 30/2021, autoriza abertura de crédito adicional especial na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências, destinado ao custeio do repasse por meio da contribuição à Santa Casa de Misericórdia de Passos. Aprovada por unanimidade. Suspenda a sessão para que a Comissão de Legislação emita parecer em redação final da matéria, ora aprovada em segundo turno. Pode reiniciar? Reiniciando a sessão, peço ao secretário para que faça a leitura do parecer em redação final. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, redação final. A matéria: projeto de lei de número 22 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2022 e da outras providências. Relator Roberto Gonçalves Vieira. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original e nada houve o que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 18 de maio de 2021, Roberto Gonçalves Vieira, relator, pelas conclusões, Davi Souza, presidente, e Juliana Mater, membro. Coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloco em única votação o parecer em redação final. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Pode ser aqui? Cumprimento a senhora presidente, em seu nome, os demais vereadores, pessoal que sempre nos acompanha aqui, os trabalhos da casa, funcionários, todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeira coisa que eu vou falar, pedir, a gente já até iniciou numa oração aí, pedir, gente, que vamos orar mais, vamos acreditar mais em Deus e vamos fazer nossa parte, porque o que estamos atravessando, eu acho que até hoje, acho que muita gente ainda não caiu numa real. E a gente tem visto tanta família desmoronar por causa dessa doença, tanta família se desmoronar por causa da situação que essa doença tem trazido a todo mundo.
Então, além de pedir a Deus, além de acreditar em Deus, vamos fazer a nossa parte. Eu acho que o que está faltando é um pouco de consciência de tudo que está acontecendo para a gente conseguir vencer essa batalha aí. Hoje eu vou fazer uma pergunta aqui que estão me cobrando e pessoas lá fora que eu não tenho falado nisso, tudo. Eu fiz até um requerimento, já foi respondido, não foi respondido da maneira que eu queria que fosse, mas hoje foi cobrado de novo e eu simplesmente estou representando aqui a população. Me pediram, nobre vereador Davi e a senhora presidente, perguntar para vocês o porquê que até agora não foi tomada providência nenhuma em relação às contratações que está ferindo a nossa lei orgânica, a maneira, né, como foram feitas, referente às secretarias. Então, isso é uma pergunta de um munícipe, e eu só estou passando aqui, visto que, né, eu até fiz essa pergunta, esta lei, o nobre vereador Davi, ele foi um dos autores dela, junto com, na época, o vereador que hoje é vice-prefeito, senhor Matheus Vilela. Então, a gente queria saber por que, né, pessoal, eu também, acho que quero saber também, por que não está sendo cobrado nada referente a isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos demais colegas, boa noite aos servidores da casa e boa noite a todos aqueles que nos assistem. Presidente, não ia usar, mas só para responder a pergunta, a questão que se levantou, na casa tem um requerimento, acho que todo mundo participou da leitura dele, com os respectivos documentos quando a gente pede grade curricular dos secretários. A lei ela pede uma relação direta com a função que desempenha. Nos documentos que estão na casa, há, para qualquer cidadão que tiver interesse, a grade curricular dos secretários, a descrição do cargo que se faz e aqueles que precisam, a experiência pedida de outras legislaturas. Então, para quem tiver interesse, estiver assistindo a gente, só chegar à Câmara e fazer a requisição dos documentos. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, na pessoa da Cláudia, demais colegas, a todos os servidores da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria fazer só um breve comentário a respeito do nosso setor de trânsito, visto que o nosso setor de trânsito já não venha desempenhando um trabalho essencial para a população já há muito tempo. E visto que agora, nessa última semana, né, deparamos aí com a paralisação total do serviço de trânsito na cidade de Itaú de Minas. E se serve, por exemplo, nossas cidades vizinhas sempre teve, sempre funcionou, né, e a gente sabe que o quão essencial é esse serviço de trânsito para a nossa cidade. Até para reverter o dinheiro à utilidade pública que o nosso município precisa muito.
paralisou e a prefeitura usou de forma até beneficente a respeito da informação, falando da paralisação dos trabalhos, que Passos estaria pegando esse serviço para estar fazendo, e muitas dessas pessoas que estavam com processo lá dentro do setor de trânsito, transferência de carro, e os outros demais serviços, chegaram a deslocar para Passos e todos voltaram sem ser feito o serviço. Então, isso acaba que vai trazendo um desgaste para a população, que às vezes foi um caso atípico, sim, né? Mas o executivo agora tem que empenhar para desacarretar esse serviço. Se realmente foi falado que Passos estaria pegando esse gancho aí, essa função para estar fazendo no município de Itaú, se Passos não puder, tem Pratápolis. Então, assim, o interessante é que o executivo agora abraça essa causa, porque está trazendo consequências graves para todos os itauenses, né? Essa semana mesmo, eu fui fazer transferência do meu carro e não tem condição. Eu cheguei a fazer o processo tudo, sorte que eu não caminhei para Passos, porque eu procurei o despachante, e o despachante já estava sabendo dessa informação. Então, eu acredito que já foi buscada informação, já está encaminhando, mas até que normalize a situação em Itaú de Minas no setor de trânsito, que busque uma alternativa na nossa cidade vizinha, porque para desafogar esse pessoal, né? Até que então vai acumulando o processo, isso vai gerar multa de recibo, vai gerar danos para a população, que é coisas que a população não tem que pagar esse preço. Isso é um serviço atribuído à população, revertido para o município, e é de interesse do município para que esse trabalho seja feito assim de forma. O senhor me permite uma pequena parte? Pode. Referente a isto, o que eu vejo aí, voltando até nesse assunto em questão de cargos, hoje em nosso município, nós temos pessoas hoje que eu acredito que já são qualificadas para esse trabalho, são os despachantes, e tem pessoas qualificadas para isso que interessam ao cargo. Isso eu ouvi hoje pessoalmente. Então, gente, por que não contrata logo alguém para cobrir essa vaga, alguém que tenha competência, alguém que está trabalhando na área? Agora vai esperar, vamos fazer aí um funcionário para isso, que seja, né, não sei quem, não sei, mas por que não contrata imediatamente para ajudar a população? Se o senhor me permitir também, só um minutinho, até respondendo aqui a resposta do senhor Davi, primeiramente, volto a repetir, essa pergunta, senhor Davi, é o pessoal que me fizeram lá fora. E como o senhor falou para eles procurarem aqui, né, visto que foi feito o requerimento e foi respondido, eles já procuraram. Eles só não conformaram com a resposta, né, que não assim, não bate ali com o que está escrito dentro das atribuições que teria que ter, de tudo mais, do que reza a lei, né? Um secretário de planejamento com um curso técnico de eletricista, sem também nunca ter trabalhado na área de planejamento. E, no caso, um secretário de obras, né, o qual vai dirigir aí os engenheiros e tudo mais, com um curso, né, que não existe nem, parece que a escola mais, não sei, um curso de anos aí, um curso técnico também de administração. Então, eles fizeram essa pergunta porque eles já procuraram na Câmara a resposta e não ficaram satisfeitos com a resposta.
né? Mas volto a dizer que eu estou aqui, me cobraram hoje, por que eu não pergunto? Eu falei, não, vocês me pedem para fazer, que eu posso fazer, eu faço. Então, é por isso que eu fiz a pergunta. Então, acho que também o senhor deixou claro aí que o senhor, então, concorda com as contratações que foram feitas, né? Que o senhor acha que, então, aquela resposta está tudo certo. É o que eu acredito que pela resposta do senhor e que eu vou passar para quem, né, me perguntou e às vezes está até nos assistindo agora. Muito obrigado, senhor Fabiano. Presidente, a questão de ordem, o aparte ele precisa de ser relacionado à matéria de quem é aparteado. O vereador Roberto, ele introduziu uma situação que não faz parte do protocolo dos apartes. Peço também uma explicação pessoal, que eu acho que eu tenho até noutra nomenclatura, para responder a questão levantada. Só concluindo a minha fala, eu vou estar acompanhando de perto essa questão, por ser um serviço essencial ao município, né, que venha ter cuidado com relação a essas consequências que pode ser trazida aí à população. Quem que vai arcar com essas multas de recibo? Quem que vai arcar com essas despesas? Será que se tiver demora na conclusão dessa pendência, será que o município vai ressarcir para a população essa custa? Então, peço ao Executivo intensidade a respeito desse assunto, para que a população se fique satisfeita com relação a isso. Devolvo a palavra e agradeço. Com a palavra agora, o vereador Davi, para fazer a sua explicação sobre o assunto. Presidente, essa questão que se levantou, eu volto a dizer que a gente conferiu, inclusive acredito que vocês juntamente, a vereadora Maria, não lembro que a gente discutiu sobre o assunto, a grade curricular, ela tem uma relação direta com a função. Se a pessoa tem a formação de curso técnico ou qualquer outra situação que seja, ela também tem uma grade curricular que dá amparo para o que a lei pede. E isso está bem explicado em toda a documentação que, segundo até o Alisson, está hospedada no site da Câmara. A pessoa que tiver com dúvida, que venha à Câmara, peça para, se tiver dificuldade de acessar, que se acesse através da ajuda do Alisson e vê o secretário fulano de tal, gere qual pasta? Pasta X. Essa pasta X, a formação que eu estou vendo na minha frente, tem relação com a função que desempenha? Tem. Ele tem experiência na área? Tem. Acabou a discussão. Se ainda assim faltar alguma coisa, aí eu acho que a provocação a nós, que temos que pedir a fiscalização e cumprimento da lei, é válida, depois dessa conferência. Presidente, pela ordem também, se eu podendo responder, primeiramente, a parte, a gente pede, como estava falando, até referente ao emprego aí da pessoa que deixou um cargo e está aberto em nosso município, então eu pedi a parte, mas nós não estávamos em uma discussão de matéria, tá? O grande expediente, ele pode ser apartado e pode ser falado a qualquer coisa. Então, discordo aí do nobre vereador Davi, que falou que a parte não é discussão de matéria, viu? Relacionado, às vezes não tem toda a cultura do senhor, mas estou aqui há um bom tempo também para entender isso, tá ok? E volto a dizer, só estou respondendo o pessoal. Então, muito obrigado, o senhor deixou bem claro, então, que está a favor do que aconteceu. Era o que eu precisava responder para quem está me perguntando, é só isso. Muito obrigado, senhora, e devolvo a palavra. Presidente, novamente uma parte. O vereador Roberto, ele gosta de deixar interpretações para terceiros. Eu volto a dizer, eu não sou a favor ou contra ou a favor, não, eu sou a favor de documentações. Se o secretário está lá, a documentação está aqui, não se tem discussão. Se ela está quem, que se levante a discussão a partir daí. O senhor vai querer levar isso para onde, afinal de contas? O senhor está a favor do que foi respondido e está achando que eles estão corretos, só isso. Então, complete
a frase. Ué, mas é o que eu falei. Não o senhor deixa tá- com reticências. Não estou deixando reticência, o senhor que está colocando. Eu deixei bem claro. Então, ou seja, o pessoal que me perguntou isso é porque viu a resposta e não concordou. Então, eu estou passando para o povo que ele também viu a resposta e concordou. É só isso. Sobre quem está, quem não está, ninguém está falando. Eu estou falando que o nobre vereador Davi concordou com a resposta do requerimento citado. Agora sim, Pronto? completo. Muito Presidente, obrigado, senhor. Desculpa as Imagina. interrupções indevidas. E agradeço a senhora presidente por deixar a gente esclarecer a situação. Com a palavra, o vereador Geovan dos Santos. Cumprimento o presidente, cumprimento meus amigos de trabalho, pessoal que nos assiste. Presidente, eu gostaria de fazer um ofício aqui pedindo como que está a situação da lei do chacreamento. Hoje me perguntaram também, o pessoal na rua, me perguntou como que está a situação da lei do chacreamento e eu não, sinceramente, eu não sei, eu já perguntei a algumas pessoas, não souberam me dizer, então eu gostaria que a senhora visse, por favor, passasse a situação que está, se realmente foi aprovado, se tem algumas emendas, se tem alguma coisa que a gente precisa de fazer, se o prefeito tem a intenção se foi sancionada a lei, se não foi, se o prefeito tem a intenção de sancionar, o que pode ser feito para a gente ou corrigir alguma coisa que ficou assim, meio que, entendeu? Eu gostaria de saber isso, se fosse possível passar para a gente, por favor, obrigado, viu? Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Cumprimento o presidente, demais colegas da casa, os funcionários e o público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Presidente, eu só queria fazer um apelo à administração para que priorize, né, o serviço do fiscal de posturas do município recém-contratado a locais que não estão respeitando o decreto municipal, né, e estão colocando em risco a vida de pessoas e de seus próprios clientes, frequentadores desses ambientes. É uma questão de saúde pública. Esse decreto, ele cria algumas recomendações, algumas normas, e às vezes o dono do estabelecimento, o proprietário, ele fica com receio de se indispor com seus clientes, né? Mas eu acredito que quando você está fazendo o que é correto, às vezes você desagrada algumas pessoas, mas agrada a maior parte da população, além de proteger quem precisa, né? Então, que seja priorizado dentro das várias tarefas que forem passadas para esse servidor, esse trabalhador, depois de muito tempo sem esse serviço na prefeitura, que nesse momento de pandemia que seja priorizado esses locais onde está sendo apontado assim, uma falta de respeito muito grande, né, com a população em geral. Em relação à minha indicação, presidente, eu estive aqui na casa estudando a possibilidade de entrar com um projeto de lei para favorecer, por um período determinado, os pensionistas, né, os viúvos, viúvas, pensionistas de servidores públicos. E também os ativos, né, que recém-aposentados. Quando isso acontece, eles recebiam um benefício de cesta básica e esse benefício ele é automaticamente suspenso devido ao fim do vínculo do servidor com a administração pública. E em caso de falecimento, né, do servidor, a situação ainda é pior, por conta dos ajustes financeiros que têm que ser feitos durante um período, até o requerimento de pensão. Devido à pandemia, está demorando muito a concessão dos benefícios pelo INSS. A vivência do luto pela família, né, as adaptações que são feitas nesse momento, e eu acho que seria razoável, pelo período que eu solicitei de 6 meses,
né, para que a administração continue concedendo esse benefício a famílias, já que o projeto trata de famílias de servidores. O servidor está ausente, mas a família permanece. Eu acho que é uma consideração por anos de trabalho prestados na administração pública. Então, eu gostaria que o prefeito enviasse para nós esse projeto. Eu tenho certeza que, no entendimento de cada um, a gente apoia totalmente. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa que está aqui conosco, o Pepeco, o Alisson, a Meire, cumprimento a população que está nos assistindo e que também nos assistirão. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, os enfermeiros, que o dia deles foram dia 12 de maio, as assistentes sociais, e com muito orgulho é muito bem representada aqui na nossa Câmara, e os garis, que foi comemorado o Dia dos Garis no dia 16 de maio agora. Ambas essas profissões, elas atingem todas as esferas. Ela beneficia a população como um todo. Ela nos auxilia na saúde, ela mantém o nosso bem-estar, as três. Ela mantém a nossa qualidade de vida. E são profissões que muitas vezes são desvalorizadas. Quando eu falo em desvalorização, porque geralmente a gente pensa em a desvalorização da população e a gente pensa na desvalorização só em âmbito governamental. Mas eu falo também, a própria população precisa ter mais cuidado, mais carinho com essas três profissões e com várias outras profissões, que estão muitas vezes apenas fazendo o que lhe é direcionado e o que lhe é devido, e muitas vezes é tão desrespeitada, né? Então, meu muito obrigado a vocês. Muitos são meus colegas servidores, muitos trabalham em outros locais, mas eu quero muito agradecê-los. Eu quero também agradecer um grupo ao qual eu tenho orgulho de fazer parte, que é o Grupo Mulheres do Brasil. Esse grupo ele foi iniciado agora, no início do ano de 2021. A idealizadora dele é a dona Luísa Helena Trajano, proprietária do Magazine Luiza. Esse grupo é um grupo formado por várias mulheres. Eu fui convidada para participar dele no mês de março, assinei o contrato e comecei a participar das reuniões que são online. E a meta inicial, através desse grupo, começou um outro grupo, que é o Grupo Unidos pela Vacina. A meta desse Grupo Unidos pela Vacina é visibilizar a vacinação de toda a população, através de projetos, através de condições, oferecer condições aos municípios para vacinar os munícipes. E Itaú foi contemplado com alguns objetos. E, assim, a ideia é, quando a vacina poder ser adquirida, ela ser adquirida também para a população desses municípios, né? Itaú foi contemplado com alguns materiais, e eu quero parabenizar a todos que fazem parte desse grupo. Eu quero também falar sobre a indicação da Praça do Monsenhor, perto do Monsenhor Ernesto Cavicchioli. Lá é uma praça que foi plantada as árvores pela população, os próprios vizinhos que cuidam daquelas árvores, e lá tem um problema muito sério e que já vem de muito tempo enfrentado pela população daquela área, que é o seguinte: por causa do escoamento da água, a água acaba entrando dentro da casa dos moradores ali. Talvez, se quando for fazer até esse passeio ao redor, a calçada, né, ao redor da praça, ver um desnível ou alguma boca de lobo, né, pensar num projeto para dar um bem-estar maior para essa população.
não só pelo fato deles cuidarem dessa praça, e tão bem cuidada, mas também pelo fato de ser munícipe, de ser pessoas do nosso município e de ser a função da administração pública, né, que é proporcionar o bem-estar dos moradores itauenses. Eu quero falar também sobre o requerimento, agradecer a todos que assinaram comigo, de limpeza, adequação da praça da Coab 2. É uma área que precisa muito. Lá não só, assim, eu sei que todas as atenções, todas as forças estão voltadas para o Covid, que hoje é a maior preocupação de todos, e com razão. Mas a gente não pode deixar de ver outras coisas que também é necessário, e principalmente a organizar aquela praça, fazer a poda das árvores, iluminar ali, não vai somente auxiliar o bem-estar dos moradores, mas vai também atuar diretamente na segurança desses moradores. Então, é isso, presidente, eu deixo a palavra. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, aos servidores da casa e aos internautas que estão nos assistindo. Eu queria pedir, gente, mais uma vez aqui, porque estávamos controlados a respeito do índice, né, de pessoas com contágio do Covid. Estávamos aí com 2, 3, 8, agora nós estamos com 27. Então, é uma forma de preocupar demais, porque em Passos já perdeu o controle, não tem leito. E nós, aqui de Itaú, dependemos muito da Santa Casa de Passos. Então, aí que nós precisamos tomar consciência disso. Qualquer membro da nossa família, ou até nós mesmos, se precisarmos, nós vamos ter que ir para outros lugares. E não está tendo lugar nenhum leito para o Covid. Então, eu deixo aí um pedido meu e de todos, eu acho, que olhem, guardem-se, preparem, porque diz que vai vir uma cepa agora, muito pior do que nós estamos vivendo, e nós não temos como deter isso. As vacinas agora, elas estão já vacinando as pessoas com comorbidade, então a gente tá lutando, mas com as armas que a gente pode, e é pouco, é muito pouco. Então vamos pôr a mão na consciência e proteger um ao outro. Gostaria de responder ao vereador Giovan sobre o chacreamento, que nós temos aqui o doutor Vinícius, que está acordado com a prefeitura sobre a lei do chacreamento, já está até recebendo pessoas aqui que eles vão estudar a melhor maneira, o espaço e como fazer. Aí eu vou olhar com o doutor Vinícius, vou ver na prefeitura, trago para você, viu, Giovanni, a resposta, alguma coisa para a gente falar para a população aqui. Gostaria de falar sobre a minha indicação para o parque, pela praça do lado da Escola Monsenhor. Não precisa nem falar, porque já sabe que eu amo a Escola Monsenhor. E lá nós tivemos um projeto que os meninos plantaram as árvores do lado, que os meninos cuidaram, que as famílias ajudaram e que tem lá até um pai de família que ele passou o trator, a máquina, para carpir lá, porque estava numa situação muito caótica, muita sujeira. E lá todos cuidam do seu pedaço. E lá tem uma árvore, gente, que tem uma sombra maravilhosa.
é onde a gente está pedindo. Vamos fazer o passeio lá, com uma boca de lobo, porque o que a Maria Helena falou é verdade. Escorre para dentro das casas das pessoas quando chove, porque a água desce uma força muito grande. E as crianças lá, elas precisam de uma recreação. Elas precisam. E que também vai ajudar na parte da escola. Eles podem fazer piquenique, é muito lado a lado, então vai favorecer muitas pessoas. Tá? Então, gostaria de pedir aí ao executivo que atendesse o meu pedido, porque vai favorecer muito o bairro. Gostaria também de estar aqui agradecendo a população, porque a população ela está cada dia mais preocupada. Ela está preocupada com o seu passeio, com a sua porta, com as coisas, porque o pessoal do trabalho da carpeta, eles não estão conseguindo fazer o trabalho de toda a cidade, porque tem poucos funcionários, não tem como. Na hora que termina um bairro, começa o outro, o bairro que terminou já está tudo grande, já cresceu tudo. Então, tem muita gente aí que está colaborando, limpando suas portas, né? Então, eu quero agradecer essas pessoas que estão nos ajudando também. Tá bom? Boa noite, obrigada. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.